versículos aqui em Gênesis capítulo 21, a partir do versículo 16, que diz assim: E foi assentar-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: que eu não vejo morrer o menino. E assentando-se em frente, levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou um anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do moço, desde o lugar onde está. Erga-te, levante o moço, e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. Glória a Deus. Estou feliz em ver a pastora Ampara aqui, estava com saudade, pastor. Glória a Deus. Meus irmãos, esse texto que eu acabei de ler é um texto que eu gosto muito. Conta a história de uma mulher chamada Agar. Muitos aqui conhecem. Agar foi uma serva de Sara, que foi mãe de Ismael, filho de Abraão. Só que Sara e Abraão se precipitou e tiveram um filho que não era o filho da promessa. E é isso que acontece com nós quando nós não esperamos o tempo de Deus agir na nossa vida. Porque, irmãos, o tempo de Deus é necessário para tratar o nosso caráter. E o tempo de Deus tem a soberania de Deus. A gente não entende o porquê que demora tanto, mas Deus sabe o tempo certo de agir. O tempo de Deus é perfeito. O tempo estava passando e Agar e Sara já não acreditavam mais na possibilidade de ser mãe, e entrega Agar. Só que aqui o texto que eu li é interessante porque quando Sara tem filho e Ismael começa a zombar de Isaac, ela manda Abraão despedir Agar e o filho, porque não queria que o seu filho herdasse com Ismael. E é interessante porque Agar, ela vai para o deserto. Só que o que muitas vezes a gente não entende é que Deus lá atrás havia feito uma promessa para Agar, que o menino, o filho dela, seria uma grande nação, ele faria dele uma grande nação. E lá no deserto, Deus iria fazer com que ele crescesse e prosperasse no deserto. Só que quando o tempo de Deus chega, por vezes a gente não entende. E é necessário que muitas vezes o Senhor nos empurre para um lugar da promessa. Porque muitas vezes a gente sai na hora da precipitação, mas na hora que é o tempo de Deus a gente não entende. E muitas vezes é necessário, quando nós não entendemos o tempo de Deus, que Deus use circunstâncias e situação que nos empurre para um lugar que Deus nos quer. A Bíblia diz, irmãos, que quando Abraão despede Agar e o menino, eles vão andar dentro do deserto, só que a água vai acabar e o pão vai acabar. E agora Agar olha para o seu filho e se vê desesperada, sem pão, sem água, no deserto, esquece da promessa que Deus havia feito, porque parecia que não tinha mais jeito, parecia que agora ia ser a morte deles, que o fim tinha acabado, que o fim tinha chegado. E é assim muitas vezes na nossa vida. Quem de nós nunca viveu um dia desse, que a gente olha para todos os lados e a gente já não consegue mais acreditar em nada, porque o deserto, irmãos, ele nos fere bastante. O deserto arranca de nós choro, o deserto coloca feridas em nós, na nossa alma, feridas profundas. E muitas vezes, por não entendermos o que está acontecendo, nós se desesperamos e acreditamos que é o fim. E Agar olhou para todos os lados, não vendo jeito, pegou seu filho e disse: eu vou colocar um menino debaixo de uma árvore, eu vou me afastar, vou ficar em frente, porque eu não quero ver o menino morrer. Só que enquanto o menino está lá, o menino começa a chorar, e Deus ouve a voz do menino, que mandou um anjo para Agar dizer: Agar, não temas. Eu ouvi a voz do menino. Quando muitas vezes a gente chora, talvez a gente pensa que a gente está chorando apenas por chorar. Mas quando nós choramos por causa de alguma provação ou por alguma circunstância que estamos vivendo, e se estamos debaixo da promessa de Deus, esse choro ele vai ser levado até a Deus e vai fazer com que Deus fale conosco, assim como falou com Agar. Aleluia! Ei, irmãos, a providência estava na frente, só que quando a gente está desesperado, a gente não enxerga. Quando a gente está desesperado, a gente fica cego. Quando a gente está desesperado, a gente não consegue a providência na nossa frente. E a gente só consegue ver o nosso fim. E era assim que Agar estava. O menino vai morrer, eu vou morrer.
Deus usa o anjo para falar com Agar, ela olha e vê o poço de água que está bem na sua frente. Eu quero profetizar nessa tarde na tua vida que a providência de Deus, Ele já preparou para você, está bem aí na sua frente. E talvez o desespero não tenha feito você enxergar aquilo que está na tua frente. Eu quero profetizar que essa tarde o Senhor vai abrir os teus olhos para que você veja a providência dEle na tua vida e você vai viver a promessa de Deus, porque Deus está dizendo que ainda não acabou, é só o começo. Ele ainda tem muita coisa para fazer na tua vida. Você vai crescer mesmo no deserto, mas no deserto você vai prosperar, você vai fazer família e você vai ser uma grande nação. Você vai fazer ainda muito mais, porque Deus tem promessa e a promessa de Deus, ela não vai cair por terra na tua vida. Deus vai cumprir a promessa dele na tua vida. Você não vai morrer, porque nesse deserto tem promessa, nesse deserto tem água, nesse deserto tem pão, nesse deserto tem providência, nesse deserto, irmãos, tem presença de Deus na tua vida. Você não está sozinho, ainda não acabou. Deus tem mais para você e você vai sair daqui com uma nova percepção, com uma nova visão. A tua visão vai ficar apurada para você ver o que Deus vai fazer na tua vida. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Oh, glória, aleluia.